Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso de Introdução à Análise Estrutural. Dentro deste módulo, nós vamos passar por uma série de conhecimentos que o engenheiro de estruturas precisa ter para atuar dentro da indústria aeronáutica, porém nós não vamos nos aprofundar neste instante em nenhum deles. Esse módulo é para vocês saberem e já se familiarizarem com alguns termos que o engenheiro de estruturas usa dentro do seu trabalho, tá certo? Então nós vamos percorrer aí, vamos dar uma narrativa do que é feito, onde é aplicado, como é aplicado, porém nós não vamos nos aprofundar especificamente em nenhum tópico, tá certo? Posteriormente, em outros módulos deste mesmo curso, nós vamos começar a nos aprofundar dentro de cada um deles, tá? Para vocês saberem do que se trata, claro, e como ele é aplicado dentro da indústria aeronáutica, tá certo? Então, esse curso ele foi preparado por mim e pelo Carlos Eduardo Chaves, que é um outro especialista aqui da área de estruturas do Portal de Engenharia Aeronáutica. Ele é especialista em fadiga e tolerância a dano, tem uns cursos bem bacanas para vocês aí também no portal, para quem quiser se aprofundar mais no tópico, que é um tópico importantíssimo. Nós vamos passar inclusive por ele aqui dentro desse módulo, tá certo? Bom, então vamos começar aí para falar um pouco mais do que se trata a engenharia de estruturas dentro do contexto da indústria aeronáutica. Bom, a gente primeiro então precisa entender qual que é o objetivo do projeto de estruturas. Quais são os pilares de um bom projeto de estruturas? Bom, um bom projeto de estruturas, ele precisa, primeiramente, ter um bom desempenho. E desempenho, ele pode ser entendido dentro da área de estruturas de diversas formas, né? Uma das maneiras em que pode ser entendido é que uma estrutura que desempenha bem é uma estrutura leve. Então, uma das principais métricas de um projeto, um bom projeto estrutural, é seu peso. Então, o engenheiro de estruturas ele projeta e dimensiona para a estrutura ser a mais leve possível, tá certo? Bom, um outro aspecto também muito importante é a economia do projeto. Por economia, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que um bom projeto estrutural ele tem que ser feito com um custo adequado para aquele projeto, tá certo? Existe um orçamento para que a estrutura seja fabricada. Não adianta você fazer uma estrutura muito leve, que desempenha muito bem, porém que ela custa muito caro, né? Isso obviamente vai impactar aí no produto. Porque, bom, o custo do produto é claro que é bastante importante para ele. Então, para um avião não é diferente, apesar de ser um produto caro, não é diferente para ele. Então, a economia, né, aí, o custo dessa estrutura, desse produto é bastante importante, tá certo? E por último, porém não menos importante, talvez até mais importante do que todos os outros que eu falei, é a segurança. Então, o seu projeto estrutural, ele tem que garantir que ele vai cumprir com o seu propósito, né, dentro aí do seu avião. Você obviamente não quer que essa estrutura falhe em condições normais de operação, tá certo? Então a segurança, eu diria que apesar de estar como terceiro tópico aqui nos bullets, ele é o principal ponto do engenheiro de estruturas. O engenheiro aeronáutico, de qualquer engenheiro, na verdade, a segurança deve ser o principal ponto que um engenheiro, ao projetar qualquer coisa, uma estrutura, por exemplo, deve levar em consideração, tá certo? E para essa estrutura manter um bom desempenho, ter uma boa segurança, o que você deve evitar? Bom, você deve evitar, então, níveis excessivos de tensões e deformações. Que é tensão e deformação a gente vai entrar superficialmente agora daqui a pouco aí nos próximos slides, tá certo? Mas então você tem que manter a sua estrutura dentro de níveis compatíveis com ela de tensão e deformação. Outro ponto importante é que você quer evitar que sua estrutura trinque, que sua estrutura falhe, né? Tenha fratura ou que a sua trinca propague, né? Nós vamos falar então também do que causa trincas, o que é essa fratura que eu estou mencionando e o que é a propagação de trincas, tá certo?
Bom, então, quando você vai fazer um projeto estrutural, quais são as suas considerações? Bom, obviamente você tem que entender, saber o tipo de carregamento que a sua estrutura está sujeita, né? Então, por exemplo, né, você tem que saber se a sua estrutura está sujeita a carregamentos estáticos ou carregamentos dinâmicos, tá certo? Você tem que saber se sua estrutura ela vai estar para aquele carregamento intacta ou falhada, tá certo? Aí você fala assim, pô, você não acabou de falar que a sua estrutura tem que garantir a segurança na operação? Assim, bom, vocês vão conhecer aí com a gente que a estrutura ela tem que ser dimensionada para alguns casos de falha. Tá certo? E quando a estrutura está falhada, ou seja, um dos componentes da sua estrutura está falhado, nós denominamos a resistência dessa estrutura como resistência residual, ou seja, o que sobra dela após a falha de um determinado elemento. Tá? Bom, isso a gente vai entrar com mais detalhe, não se preocupa, mas é só para dar aí um gostinho do que está por vir. Quais são os modos de falha de estruturas? Bom, alguns deles estão listados aí. Ruptura do material, então a falha do material é, obviamente, um tipo de falha que a gente tem que prever, que a gente tem que garantir que não aconteça. Instabilidade da sua estrutura. O que eu quero dizer com isso? Estruturas que estão sujeitas a carregamentos de compressão, de cisalhamento ou carregamentos combinados, flexão, elas estão sujeitas a instabilidades. A famosa flambagem,